Salmo de número 127 diz assim o texto: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez. Justo, eterno Deus, diante da Tua presença, Senhor Santíssima, nós reconhecemos, ó Deus, o quão fracos, limitados, pequenos e dependentes do Senhor nós somos. E que sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Dependemos, ó Deus, da Tua graça, da Tua provisão, no nosso dia a dia. Dependemos, ó Deus, da Tua permissão para estarmos vivos hoje. E aqui o Teu povo se encontra reunido com o desejo de Te adorar, a beleza da Tua santidade, um desejo de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo, assim nós oramos. Amém. Amados irmãos, diante do mundo caído que nós vivemos, onde a família tem sido atacada por todos os lados, onde os valores cristãos têm sido diminuídos, dissecados, onde se prega que já não existe mais uma verdade absoluta, onde muitas pessoas já não sabem mais o significado da família, o que constitui uma família, bem como qual a importância de construirmos uma. Este salmo, então, vem como uma luz para dissipar todas as mentiras das trevas e nos direcionar à verdade que o Senhor tem para a família. Queridos irmãos, este salmo é um dos cânticos de romagem, isto é, os peregrinos cantavam esses salmos durante a sua viagem a Jerusalém. E alguns teólogos acreditam que este salmo é intitulado para Salomão, dedicado a ele por seu pai Davi. Spurgeon disse que o título provavelmente indica que Davi o escreveu para o seu filho sábio, em quem tanto se alegrou e cujo nome Gedidias, ou amado do Senhor, é introduzido no segundo versículo. Salomão tem uma casa a construir, uma cidade para tomar conta e uma semente para criar para seu pai. Então Davi guia-o a levantar os olhos para Deus e a depender da providência dele, sem o que toda a sua sabedoria, cuidado e diligência não serviriam de nada. Este é um salmo para a família. E eu quero destacar aqui algumas verdades preciosas que esse salmo nos traz. Em primeiro lugar, Deus é o centro da família. Verso 1, veja comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem Deus, meus irmãos, só podemos esperar uma coisa na família: fracasso. Deus deve ser o centro da família. É Ele quem edifica, é Ele quem guarda. Em vão é a mão humana, sem a mão de Deus. Em vão são os olhos humanos, sem os olhos de Deus. Então, primeiro, como trabalhadores, devemos construir a nossa casa sob a rocha e confiar no cuidado de Deus em edificar a nossa casa. Ora, mas alguém poderia se perguntar: como edificar a nossa casa sobre a rocha?
Jesus Cristo contou uma parábola em Mateus capítulo 7 para nos ensinar isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se queremos edificar a nossa casa sobre a rocha, precisamos meditar na palavra e colocá-la em prática em nossas vidas, na vida de nossa família. Não adianta você dizer que Deus é o centro, que Deus é o primeiro lugar na sua vida, se você não separa tempo para Ele, se você o negligencia no dia do Senhor, se você não ensina a palavra aos seus filhos, se você não faz culto doméstico com sua família, se você não coloca a palavra em prática na sua vida. É por isso que Deuteronômio 6 nos traz uma instrução muito importante. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pais, amem a Deus de todo o seu coração, em toda a sua força, com toda a sua alma, e ensinem os teus filhos, a sua família, a amarem o Senhor, nosso Deus, de todo o seu coração. Essa é a coisa mais importante que você tem a passar para a sua família. Segundo, como sentinelas, devemos reconhecer a nossa visão curta e confiar na visão ampla do Deus que vê todas as coisas. Querido irmão, por mais dedicado e atento que você seja, você não é capaz de cuidar 24 horas da sua família. Você não é capaz de guardar a sua casa de todos os perigos à volta. Você não é capaz de vigiar 24 horas os seus filhos. Você não é capaz de enxergar o futuro. Mas Deus é aquele cujos olhos podem ver além do horizonte. Deus é aquele cujos olhos podem ver o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Deus é aquele que nos sonda e nos conhece desde o ventre materno. Deus é o guarda que não só enxerga e conhece, mas está presente em todo lugar. Por isso o salmista disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É por isso que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amados irmãos, isso também aponta para o fato de que Deus deve ser reconhecido em todas as nossas obras. De que maneira? Primeiro, procurando-se a direção dEle antes de fazermos qualquer coisa. Segundo, dependendo-se do auxílio dEle para fazermos qualquer coisa. Terceiro, dando-se a Ele a glória por ter feito todas as coisas. Não devemos andar ansiosos demais, inquietos demais, preocupados demais com os problemas da vida, da nossa família. Devemos confiar em Deus e nos lembrar de que
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A partir de hoje, coloque Deus como centro da sua vida, da sua família. Segundo lugar, Deus é o provedor da família, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Queridos irmãos, o trabalho é uma bênção de Deus. Desde o Éden já havia trabalho. Deus disse ao homem que ele deveria cuidar e lavrar o jardim. É um dever primariamente do homem trabalhar, labutar pelo pão de cada dia, sustentar a sua família. Por isso Paulo também disse, quem não quer trabalhar também não coma, pois o trabalho traz dignidade ao homem. Mas notem comigo, irmãos, que neste salmo Deus está tratando com o coração daqueles que se afadigam no trabalho. Eles levantam de madrugada, eles repousam tarde, eles labutam tanto para conseguir os seus recursos. E eles fazem isso como se dependesse da força do seu braço. E Deus diz, isso é inútil, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Não confie na mão que te alimenta, confie no Deus que te sustenta. Não adianta ser muito rico e próspero financeiramente e ser pobre familiarmente. Não adianta se afadigar de trabalho e negligenciar a sua família. Será que você tem buscado tantas coisas na sua vida? A sua vida é uma verdadeira corrida, você não para por um instante, a ponto de já não ter mais tempo para os seus filhos, para a sua esposa. Quando foi a última vez que você levou sua esposa e filhos para passear, para tomar um sorvete, para assistir, quem sabe, um filme? Quando foi a última vez que você parou para conversar com sua família, para saber como eles estão se sentindo, para saber como foi o seu dia, para saber como seus filhos estão na escola, para saber como anda o coração da sua esposa? É interessante, irmãos, porque em meio a toda a pandemia que vivemos, há não muito tempo, nós fomos forçados por um momento a parar tudo. Talvez aquela correria que você vivia. E quem sabe agora Deus está te ensinando a se dedicar mais à sua família e mostrando a bênção que você estava perdendo. Eu lembro de um jovem cujos pais trabalhavam muito, porque eles pensavam, eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero que eles tenham o que eu não tive financeiramente. Ou, na verdade, aquele jovem abriu o coração e disse, pastor, eu só queria a presença deles comigo. Ele disse, eu queria ter tido um pai mais presente, uma mãe mais presente. Queridos, não precisamos ter muitas coisas. Precisamos valorizar mais as pessoas. Pois o Senhor é o provedor da família. Ele nos suprirá com o necessário a cada dia. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos dá o que vestir, o que comer, o que beber, pois o nosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E por isso Ele diz, busquem primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós dormimos, nós temos a nossa saúde renovada, o nosso corpo revigorado, a nossa mente descansa, o nosso Deus derrama sobre nós as suas dádivas e ao amanhecer as misericórdias do Senhor se renovam. Spurgeon disse, a chuva cai, os frutos da terra crescem e amadurecem, a roda do moinho gira, o navio segue a sua rota enquanto nós dormimos. Muitas vezes, ele disse, quando não estamos fazendo nada para nós mesmos, é quando Deus está fazendo mais. Descanse no Deus provedor. A tua família está sob o cuidado do Senhor. Os teus filhos estão nas mãos do Senhor. Teu trabalho está nas mãos do Deus provedor. Terceiro lugar,
Deus é o galardoador da família. Versos 3 a 5, veja comigo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ora, irmãos, de que maneira Deus nos presenteia? Com filhos. O texto sagrado diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Ao contrário do que o mundo prega, irmãos, de que os filhos são uma dor de cabeça na sua vida, de que os filhos são um estorvo na sua vida, de que os filhos são um atrapalho na sua vida, porque o mundo diz que você precisa pensar mais em você mesmo, e você precisa alcançar o mais alto nível acadêmico, e você precisa viajar e conhecer o mundo inteiro e desfrutar de todos os prazeres que esse mundo tem para te oferecer, e os filhos irão apenas atrapalhar a tua vida. Mas Deus diz: os filhos são um presente que eu te dou. Deus disse em Gênesis que nos criou para nos multiplicarmos e enchermos a terra, para espalharmos a glória do Senhor. Então, muitas vezes, rejeitamos a ordenança do Senhor e dizemos: eu não quero ter filhos nunca na minha vida, eu quero cuidar apenas da minha vida. E você troca os prazeres do mundo por algo muito melhor que o Senhor te concede no casamento, que são os filhos. Eles são uma herança do Senhor. Ora, mas de que maneira devemos criá-los? Como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são como armas que podem vir em socorro da sua família. E por isso, pai e mãe, vocês não devem super protegê-los. Vocês precisam preparar os seus filhos para a vida, precisam ensiná-los no caminho do Senhor e precisam se lembrar que eles são do Senhor. Eles são como flechas que precisam ser apontadas na direção certa e que um dia serão lançadas. Eles precisam desenvolver a vida, estudar, trabalhar, se casar e constituir família. E assim multiplicar a glória do Senhor nesse mundo caído. Pais e mães, não criem seus filhos como se fossem viver eternamente debaixo de suas asas. Eu sei que você os ama e quer protegê-los, mas se você os ama verdadeiramente, você irá criá-los para o Senhor. Eles são herança do Senhor. Eles são como flechas na mão do guerreiro. E veja a responsabilidade que você tem. Spurgeon disse: filhos bem criados tornam-se pais sábios. Filhos bem criados tornam-se pais sábios. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Ora, mas alguém poderia perguntar: que bênçãos eles nos trazem? Eles nos trazem alegria e proteção. Alegria, pois o verso 5 diz: feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Feliz é o homem que tem muitos filhos, criados no caminho do Senhor e que amam ao Senhor, porque estes certamente trarão alegria para o lar, porque estes serão o futuro da família, porque estes honrarão pai e mãe. E por essa razão, a segunda bênção é proteção. Você já se perguntou quem vai cuidar de você quando os inimigos pleitearem a tua porta? Quando a doença bater a tua porta? Quando você estiver sozinho e a velhice e o cansaço bater a tua porta? Quem vai cuidar de você? Muitas vezes são os filhos que vêm em socorro dos pais. Sobretudo quando isso não é possível. Nós sabemos que temos um Deus, que é o nosso Pai Celestial, e que cuida do seu povo. Ele jamais se esquece dos seus filhos. Ele nos ampara, Ele nos protege. Debaixo de suas asas estamos seguros. Descanse o seu coração nele. Descansa, filho, a tua alma nele. Porque nós temos um Deus
que cuida de nós, um Deus que é provedor, um Deus que é galardoador daqueles que têm fé nele e que o buscam. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por sabermos que nós temos um Deus provedor, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos fala hoje por meio da Sua palavra. Descanse, filho. Descanse o seu coração, porque o Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor é soberano. Ele tem um controle das nossas vidas em suas poderosas mãos. Ele tem um controle da nossa família. Ele não perdeu o controle da situação. Por mais difícil talvez que você esteja vivendo a situação na sua família, com seus filhos, com seus pais, o Senhor continua sentado no trono, reinando e cuidando do seu povo. O Senhor continua cuidando da sua igreja. E a nossa esperança repousa somente nele. Que nós possamos, ó Deus, ter a nossa família edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a trabalhar confiados na providência do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, viver nesse mundo para a glória do Teu próprio nome. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.